Jonas era um profeta, gente. Jonas já havia dado o destino da vida dele para Deus. A pessoa tem o direito de dizer não. Cada um de nós aqui tem o direito de dizer não para Deus. Mas uma vez que nós dissemos sim para Ele, nós precisamos entender que a direção da nossa vida está com Ele. Você já viu pessoas muito ansiosas? Elas passam por isso. Elas pegam problemas e elas entregam na mão de outras pessoas. Mas depois que entregam na mão de outras pessoas, elas ficam tão ansiosas que aquela pessoa a quem ela deu o problema acaba ficando agoniada e devolve o problema. Ô fulano, tu me entregou isso, tu fica numa agonia assim comigo, faz de conta, toma esse negócio e resolve tu mesmo. Não é assim que a gente faz? É assim que Deus faz também. Ó Senhor, eu pego aquele homem, Senhor, aquela mulher, Senhor, eu pego essa situação, eu coloco na tua mão, Senhor. Depois que eu terminei de colocar na mão de Deus, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Se eu coloquei na mão de Deus, descanso. Eu preciso aprender a descansar e entender que a vontade de Deus, ela vai se cumprir. Se eu entreguei como Jonas, que era um profeta, Jonas entregou a vida dele, a direção da vida dele na mão de Deus. Aí agora Deus dá uma direção, ele quer outra. A gente é assim. Jonas era um profeta. Então Deus diz assim: Jonas, eu tenho um projeto para você em Nínive. Só que Nínive era um lugar pouco provável de alguma coisa boa acontecer, porque era uma cidade inóspita. Inóspita quer dizer que não aceitava as pessoas com boa hospitalidade, que não recebia bem as pessoas. Nínive era uma cidade que ela matava os profetas, ela mutilava os profetas, perseguia os profetas. E Jonas, sabendo disso, vem a ordem de Deus para um lugar improvável. O problema é que às vezes nós achamos que não é de Deus alguma coisa porque não é provável aquilo que a gente quer, porque não é favorável aquilo que a gente pensa. Só que Deus, Ele tem a maneira de ver as coisas diferente de nós. O problema é que nós às vezes queremos um Deus para chamar de seu. A gente quer um Deus gênio da lâmpada, que a gente possa esfregar a lâmpada e sair o gênio de repente, pastor Rogério. Então, olha, você tem direito, amo, a 3 pedidos. E a gente quer fazer os pedidos que o gênio vai nos dar. Só que Deus, Ele não é um gênio. Deus não está preso numa lâmpada. Deus é o Senhor do universo, onipotente, onisciente, onipresente, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o que Jesus é e continuará sendo. Independente de mim, independente de você, Ele continuará sendo. Então, se eu entreguei a minha vida na mão de um ser, que na verdade é um ente, Deus é um ente, eu preciso aprender a confiar em Deus. Confie em Deus. Tu não entregou na mão dele? Fica agoniada para quê? Entregou na mão dele, fica querendo resolver do teu jeito. Foi o que Jonas fez. Jonas queria dizer que o lugar de pregar era Tarsis. Entenda uma coisa: você dá a direção da sua vida para Deus e depois toma. Aí seu Jonas vai para Tarsis, se finge de bobo, dá uma de João sem braço, sabe? Finge que não entendeu nada que Deus falou, porque às vezes é assim, a gente quer se fazer de morto, só que não adianta, que Deus sabe que a gente está vivo. Seu Jonas sai, paga a passagem dele, pensando que estava se escondendo, entra no barco, ainda vai para o fundo do navio no porão, e fica lá no porão dormindo, e a viagem vem, e começa a entrar em alto mar. Só que aí, meu irmão, não adianta a gente abstrair, porque Deus manda o vento. Isso não é ameaça não, viu, irmãos?
Mas toda vez que a gente quer seguir nosso próprio destino, diferente daquele que Deus traçou para a gente, é que a gente precisa entender o que Paulo dizia: já estou crucificado com Cristo, vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Entenda o que é estar crucificado com Cristo. Não tenho mais vontade. É aquilo que eu já expliquei da mulher grávida. A mulher, quando está prenha, grávida, ela faz o quê? Nos primeiros meses ela sente o quê? Enjoo, muitas. Outro dia eu fiquei sabendo que uma mulher deu vontade de comer um pouquinho de asfalto. Vocês acreditam nisso? Foi, uma pessoa me falou. Teve vontade, eu falei, aquele negócio é indigesto. Mas deu vontade. Sabe por que a mulher sente isso? Sabe por quê? Porque dentro dela tem uma pessoa que não é ela, não é a extensão do corpo dela. Então ela não tem o seu próprio desejo apenas, ela tem o desejo de alguém que está dentro dela. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e Jesus está dentro de nós, existem coisas que nós fazemos que não é do nosso próprio desejo, mas é do desejo de alguém que nós permitimos que tivesse dentro de nós. É isso que acontece. Mas Jonas ficou com medo de Nínive. E cada vez que a gente tem medo, a gente tem duas atitudes: ou luta ou fuga. No caso de Jonas, ele fugiu. Pegou, deu um jeito e foi para outra cidade. Só que quando ele começa a navegar de boa, agora eu estou livre. Estou livre de Nínive. Eu vou para Tarsis, dar um rolé naquela lagoa bonita que tem lá. Devia ser uma cidade portuária, uma cidade litorânea. Vou lá pegar um bronze naquela praia. Mas qual? Quando está em alto mar, Deus manda o quê? Deus manda um vento. E junto com o vento, Deus manda uma tempestade. Veja as coisas de Deus, como as coisas de Deus acontecem. Deus manda o vento, junto com o vento uma tempestade. Começa a bater no barco, no navio. Aqueles homens já haviam feito aquela rota várias vezes. Eles estavam acostumados a navegar ali sem Jonas. Por falar nisso, cuidado com o Jonas que você coloca no teu navio. Porque colocar Jonas no navio da gente é um perigo desse navio afundar, dele se destruir. E o navio começou a bater de um lado para o outro. Todos os marinheiros estavam preocupados, muito mais temerosos do que, tinham mais temores do que Jonas. Pegaram suas cargas, jogavam, achando que eram os deuses do mar, que queriam alguma oferenda, e não acontecia nada. Jonas dormindo no meio da tempestade, que era por causa dele. Às vezes acontece isso. É por causa da gente, a gente finge que não é. Deus está falando com a gente finge que não está ouvindo. Já viu quando alguém está falando com você, você não quer ouvir, você finge que não ouve? Foi Jonas. Até que foram lá, chamaram ele. Rapaz, diga para a gente o que é que está acontecendo. Aí ele assume, ele diz: olha gente, é o seguinte, o problema é meu, eu estou aqui fugindo, e enquanto vocês não me jogarem no mar, isso não vai acabar. Eles continuam clamando a Deus, porque não queriam fazer aquilo, mas são obrigados a jogar Jonas no mar. E você sabe que assim como Deus manda o vento, e Deus manda a tempestade, junto com o vento e com a tempestade, Deus manda um peixe. Amém? Deus manda o vento, Deus manda a tempestade, mas Deus também manda o escape, o peixe. Porque se Jonas tivesse caído naquele mar e não tivesse encontrado um grande peixe, talvez uma baleia jubarte, ele morreria afogado. Deus então manda um submarino para Jonas. Eu vejo aquele peixe, aquele grande peixe, como se fosse um submarino. Deus manda um grande peixe e Jonas fica lá 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E lá naquele peixe, Jonas lembra
Inclusive, Jonas lembra que para percorrer Nínive são 3 dias. Para percorrer a cidade de Nínive demora 3 dias. Então Jonas fica 3 dias lá pensando sobre aquilo. Ele fica analisando lá. Deus mandou um submarino para pegar Jonas. Eu quero perguntar nessa noite a você: o que tem sido o teu peixe? Para você entender melhor, o peixe do filho pródigo foi o chiqueiro. O peixe é o lugar onde a gente cai em si, onde a ficha cai, onde a gente entende que a gente precisa dar a direção certa da nossa vida. E Jonas ficou até de boa, porque Deus mandou um submarino que tinha a direção certa. Que eu nunca vi peixe saber guiar. Deus colocou um sensor naquele peixe que ele virou um submarino, mano. Porque se não fosse assim, se aquele peixe não estivesse teleguiado, ele não iria, porque Jonas pegou o sentido contrário. Não foi assim? Nínive estava lá. Ele pegou o sentido para ir para cá. O sentido era norte, ele foi para o sul. E o peixe entendeu, sabia onde era a viagem, a estrada, pegou Jonas e já foi levando Jonas para onde? Para Nínive. A direção que o peixe tomou foi a direção que Deus tinha para Jonas. Muitas vezes, Deus usa situações que nós vivemos, o chiqueiro como o do filho pródigo, a caverna como o de Elias, preguei aqui de manhã sobre isso. Deus usa essas coisas para nos redirecionar. Deus nos redireciona através desses peixes. Mas nós não entendemos, nós queremos teimar, porque afinal de contas, nós queremos saber mais do que Deus. Deus sabe mais do que você, meu irmão. Deus sabe mais do que você, minha irmã. Não adianta, Mário John, tentar teimar. Não adianta fazer bico, porque a gente muitas vezes faz igual criança. Não vou. Não adianta nada. Porque depois tem que ir. É igual quando a mulher da gente quer uma coisa. Já viu? Os homens aí. A mulher pede uma coisa, você não. Vai ter que ir depois. De um jeito ou de outro. A melhor coisa, seu grilo, é fazer logo. Conselho de pastor. Mana falou uma coisa, pediu uma coisa, melhor coisa, faz logo, porque você não cansa tanto. Porque depois vai ter que fazer. Porque a mulher sabe o jeito de conduzir, não é assim? Sim ou não, irmãs? É verdade. Elas não gostam de assumir isso, não. Mas quem é vítima sabe. Quem é vítima sabe que é assim que acontece. Então, quando a gente sabe que vai ter que fazer, a gente faz logo. Diante de Deus, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade, não foi Deus quem obrigou a gente a fazer, não. Fomos nós quem nos colocamos na mão dele. Quando Jonas aceita ser profeta, ele aceita que a direção da sua vida é de Deus. E o peixe que Deus manda ali não é para devorar Jonas. O peixe virou um submarino. Esse peixe está nas entranhas do peixe, é ser redirecionado ao centro da vontade de Deus. A gente é que pensa que o peixe, as entranhas do peixe é o fim. Jonas então começa a fazer uma grande viagem no submarino. Olha, primeira pessoa que andou no mundo de submarino foi Jonas. Porque um navio que anda debaixo da água é o quê? Submerso, submarino. Foi o primeiro da história, foi Jonas que andou. E o peixe andando com Jonas. Fazendo um tour. Daqui a pouco seu Jonas começa a entender e perceber a besteira que ele havia feito. E ele faz uma oração tão linda, gente. Ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz.
pois me lançaste no profundo do coração dos mares. As correntes das águas me cercou. Então eu disse: afastado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Essa oração resumida de Jonas, que quando ele faz isso, quando ele se arrepende, irmãos, interessante, Jonas encontrou força para orar de dentro do peixe. Às vezes nós estamos assim num lugar, como nas entranhas de um peixe. É uma situação que está nos engolindo. É uma situação que é maior do que a gente. E ainda parece que está levando a gente para as águas. Toda vez que a Bíblia fala de água, profeticamente, a Bíblia fala de gente, de povos. Muitas vezes nós estamos nesse submarino, viajando por aí, pelos mares da vida, viajando. E nós não paramos para pedirmos a Deus e para falarmos com Ele. A gente pensa que é para ficar nas entranhas do peixe. Talvez a gente pensa que foi uma punição de Deus. Tudo depende da maneira como você vê, como você enxerga. Veja que Deus bondoso. O cara desobedece a Deus, vai para um outro lugar. Depois Deus manda um vento, Deus manda a tempestade, mas junto com o vento e a tempestade, Deus sempre manda um submarino. É meio disfarçado, é meio diferente, sim, mas Deus manda um submarino. E aquele submarino que Deus mandou, Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Ele pensou demais, viu gente? Ele pensou muito. Posso imaginar. Jesus, inclusive, se comparou a Jonas, quando ele falou assim: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem estará também no seio da terra. E realmente Jesus ficou 3 dias. Você entrega a sua vida na mão de Deus? Deixa Deus decidir a rota. Mesmo que pareça um caminho difícil, mesmo que pareça que é um caminho onde você vai enfrentar dificuldades, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E confiar em Deus, gente, não é só na hora que a gente faz uma oração e a gente fica acreditando que vai acontecer, não. Confiar em Deus é entregar nosso destino. Porque a quem a gente confia, a gente entrega o nosso destino. A gente não é obrigado a dizer sim. A gente não é obrigado a se casar com outro, não é, mas se casou, agora está casado. Você não foi obrigado a se casar, mas casou. Não tem gente que casa e quer viver uma vida de solteiro? Tem gente que é assim. Casou, agora fulano, você tem seu celular, eu tenho o meu, boto minha senha, você bota a sua senha, eu tenho o meu tudo, você tem seu tudo. Olha, irmãos, o casamento não é o sepultamento da individualidade. Quando a gente casa, a gente tem a nossa individualidade. Individualidade é o que? Vida social. Agora, é o fim da privacidade. É o fim da privacidade. Quando o marido entra no quarto com a mulher e eles vão se trocar de roupa, fica se escondendo, vira para lá fulano. Faz isso? Só se vocês fazem. Lá em casa a gente não faz isso não. Lá em casa não é assim não. Por quê? Você não tem privacidade, você se mostra para o outro. Aí, está no quarto, chegou alguém, você faz o quê? Veste uma roupa aí ligeiro. Esse dia lá em casa a Eliana já estava de pijama para dormir. E aí chegou alguém, ela disse: deixa eu ir aqui vestir outra roupa. Foi lá e vestiu outra roupa. Por quê? Chegou alguém de fora, alguém que não é de casa. Assim como a gente casa, tem a nossa vida individual, mas até o individual é dual. O dual quer dizer dos dois. Individual, dos dois. Até o individual é dual. E quando nós entendemos e compreendemos que o relacionamento é o fim da privacidade, então eu não fico escondendo nada da minha mulher.
Eu não posso esconder a senha do meu celular. Eu não posso esconder meu dinheiro. Já viu aqueles homens que, de antigamente, que botavam a mão assim, para dar um dinheiro à mulher, que a mulher pedia, virava assim, de lado assim? Antigamente tinha isso. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Claro que ninguém faz isso aqui. Mas antigamente tinha. E contava o dinheiro assim, ó. Aí pegava uma notinha só, de preferência mais velha, e dava à mulher. Escondendo. Aqui ninguém faz isso, graças a Deus. Amém, homens? Senti firmeza. Senti firmeza. O casamento não é... O casamento, ele não é o fim da individualidade, mas ele é o fim da privacidade. Da mesma maneira que você casou agora, você tem que dar satisfação. Não é assim? Como é que seu Paulo vai sair para a rua? Aí Judite pergunta: ô Paulo, tu vai para onde, homem? Vou ali fazer um negócio. Judite sabe para onde este homem vai? Não sabe, gente. Porque ali fazer um negócio não é lugar. E não é nada a fazer. Tem que dizer: vai aonde, Paulo? Vou ali, minha filha, no centro de abastecimento. Vou comprar um feijão para a gente fazer uma feijoada. Pronto. Ela já sabe onde o marido foi. Mas tem gente que assim, casa, não quer dar satisfação, não. Eu não dou satisfação, não. E tem uns homens que ainda se acham assim, né? Não dou satisfação, não, porque a minha vida, quem manda, devia ter ficado donzelo, sozinho a vida toda. Não casava. Irmãos, da mesma maneira que nós entregamos, de certa forma, o destino da nossa vida na mão da outra pessoa quando a gente se relaciona, muito mais a gente entrega na mão de Deus. Porque Deus, Ele existe muito antes da gente. Se eu tenho que dar satisfação da minha vida à minha mulher, e ela tem que dar satisfação da vida dela a mim, que eu já disse a ela manda na casa, agora eu mando nela. É assim, a gente faz uma, né? Pelo menos para não ficar, Maurício, muito ruim, assim um negócio, manda na casa, mas eu mando nela. Se eu tenho que dar satisfação, imagine a satisfação que eu tenho que dar àquele que me deu a vida. Foi Deus, Eduardo, que te deu a vida. Você existe porque Deus quer, porque Deus permite. Porque Deus, Ele pode tirar o destino da gente, que a gente quer tomar a qualquer momento, como tomou de Jonas. Deus chegou e disse assim, ó: ô vento, mar, tal lugar, tal região, vento, vai para lá. Deus falou: teu tempestade, vá lá também, naquela região ali. Aí Deus aciona um peixe. Ô baleia jubarte, estou só conjecturando, viu, gente? Tem baleia jubarte na Bíblia, isso é um filme. Ô baleia jubarte, vai em tal lugar, porque vai cair um cara do barco e você vai engolir esse cara. Você vai ser o submarino dele por 3 dias, que é o tempo que eu vou dar para ele pensar, para ver se ele pensa, se ele se arrepende. Porque o problema é o seguinte: Deus dá um tempo. Isso aí, gente, o peixe foi misericórdia de Deus. Enviar um peixe. E eu estava pensando sobre esse texto, enquanto a tempestade estava no mar, enquanto o navio estava balançando, o peixe já estava indo. É o Jeová Jiré. Então, quando alguma coisa assim acontecer, e parecer que você está nas entranhas de um peixe, não fica zangado não, Sidney. Fica não. Foi Deus que mandou ele. A gente se sente meio apertado, a gente se sente meio desconfortável, a gente se sente meio assim, Cida, a gente se sente meio assim, Júnior. Pode ser que a gente se sinta assim, mas a gente tem que entender que esse grande peixe, estar nas entranhas desse peixe, é algo de Deus para nós, é a misericórdia de Deus nos alcançando. Foi o que aconteceu com Jonas. Agora, quando ele resolve, realmente eu errei, porque eu deveria ter ido para Nínive. Aí ele fala com Deus, ele faz um voto lá que a Bíblia não diz qual foi o voto que ele disse, mas deve ter sido o voto de ir pregar em Nínive. Ó Senhor, se o Senhor me tirar desse peixe,
Se o Senhor me tirar do fundo do coração dos mares. Tem uma passagem aqui que ele diz assim: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram e o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionam para sempre. Veja que coisa linda. Versículo 7: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti no teu santo templo. Veja, Jonas fez do ventre do peixe um templo. Jonas se sentiu ali, mesmo no ventre do peixe, ele encontrou forças. Foi o que Jonas fez. Primeiro, Jonas assumiu a sua culpa. Ele foi jogado no mar. E os marinheiros o jogaram porque ele assumiu sua culpa. Depois do que Jonas fez, ele resolveu. Ele se arrependeu. Jonas não ficou apenas emocionado. Jonas não ficou apenas chorando, não. Jonas se arrependeu. E quando ele se arrepende, Cátia, ele faz o quê? Ele diz para Deus o que ele vai fazer. Senhor, eu vou fazer isso. Ele chega para Deus, Amanda, e diz para Deus: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou pregar em Nínive. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Só que Jonas não sabia que Deus já havia direcionado, já havia colocado. Como é o nome daquele aplicativo que a gente coloca no carro? O Waze. Deus já tinha botado um Waze na baleia jubarte. E já havia colocado Nínive lá, selecionado. A baleia já estava, pertinho de Nínive. Quando Jonas ora: pastor, o senhor está viajando, mas não estou viajando não. Quando Jonas ora, a baleia vomita Jonas na terra, e justamente em Nínive. Ela sabia para onde estava indo, porque Deus guiou. Então as entranhas do peixe, entrar nas entranhas do peixe, muitas vezes estar ali, é estar sendo conduzido ao centro da vontade de Deus na nossa vida. Então aceita. Se você está, porventura, se sentindo em umas entranhas, aceita que Deus está usando isso aí. Agora, se você não se arrepende, é pior. Você diz: Senhor, se a minha vida está direcionada em Ti, se a minha vida foi colocada em Tuas mãos, então o Senhor me direciona. E Deus fala com o peixe: pronto, acabou a viagem, fim de linha, pode jogar Jonas na terra. Eu nunca vi dizer que peixe, não sei se tem algum biólogo aqui, eu não sei se peixe vomita, eu nunca li sobre isso, mas a baleia vomitou. Ou o grande peixe, né? A Bíblia fala um grande peixe, não diz a baleia. Mas eu acredito que se a Bíblia dissesse que foi uma sardinha que Jonas ficou dentro, eu acreditava. Ainda mais que diz que foi um grande peixe. E joga Jonas na terra, e ele já cai aonde? Na cidade de Nínive, para cumprir a missão que Deus tinha na vida dele. Sabe o que foi que Jonas fez? Se arrependeu. E quando a gente se arrepende, a gente muda. A gente não só chora, a gente muda. Eu arrependo de verdade quando eu mudo. Jonas muda e agora está no centro da vontade de Deus, naquilo que Deus tem para ele. Meio teimoso, mas estava ali para cumprir a vontade de Deus. E o que é que você tem feito, seu Júnior? O que é que você tem feito, seu Marcos? O que é que você tem feito, seu Marcone, Catiane, Linda? Você tem estado no centro da vontade de Deus, ou tem querido buscar um barco para descer para Jope, para Tarsis? Muitas vezes a gente faz isso, mas a gente precisa parar e pensar. Se nesse momento você estiver pegando a passagem, para comprar a passagem, para ir para uma outra direção do que Deus te deu, ainda dá tempo de se livrar da tempestade e do peixe. Porque se Jonas tivesse, Jonas foi comprar, chegou no guichê da cidade onde ele estava para comprar a passagem, não foi? Quando ele chegou, estava na fila, ele estava pensando: meu Deus, eu vou ou não vou? E Senhor, eu vou ou não vou? Comprou a passagem. Aí vem até a ida, até o navio. Eu acredito que da ida, do guichê da rodoviária onde ele estava,
ou lá do porto onde ele estava, ele foi até o navio pensando: eu devia não ir, eu devia ir para Tarsis, onde Deus mandou, mas desobedeceu. De repente você está na compra da passagem para pegar um destino diferente, e Deus está dizendo: ó, mude. Você escapa da tempestade, escapa do mar, escapa do peixe 3 dias. Mas se porventura você já foi e se sente nas entranhas de um peixe, saiba que Deus é Deus, mesmo no fundo do oceano. Que Deus manda em tudo o que Ele quer. Um simples peixe grande, Deus faz de submarino para preservar a vida de um filho que Ele ama, de uma filha que Ele ama. E aquele peixe que virou submarino trouxe Jonas para o centro da vontade de Deus. Que Deus possa usar aquilo que você está sentindo que é entranhas de peixe, para te trazer para o centro da vontade dEle. Porque se Jonas não tivesse obedecido a Deus, hoje ele não seria Jonas. Ele não seria o profeta que ele foi. Ele não estaria aqui na Bíblia Sagrada. Ele é um dos livros da Bíblia Sagrada, dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Pare e pensa no caminho que você está tomando, na direção que você está tomando. Pare e pensa sobre o destino do teu nariz. Coloca na mão de Deus, coloca teu destino na mão de Deus. Como diz a Bíblia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém?